Você que nos assiste, uma boa noite, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar hoje uma série de estudos bíblicos que falam sobre assuntos que são relevantes para a família. Isso vai durar até o final do nosso mês de abril, pelo menos, mas nós vamos abordar alguns textos bíblicos que vão tratar desses assuntos, né? Assuntos esses que nos mostram sobre diretrizes bíblicas e atuais também, para que nós possamos ter uma família estruturada, né? Uma família bem estruturada, consolidada, coisa que hoje é um desafio. Na realidade, a gente tem visto aí famílias que se constituem e em pouco tempo se diluem por causa de uma série de conceitos, de ideias contemporâneas que são contrárias aos preceitos do Senhor. Todas as vezes que nós vivermos de forma contrária às orientações bíblicas, a tendência é as coisas não darem certo. Dificilmente uma família que vive de forma diferente, né, das orientações bíblicas com relação à sua estrutura, com relação ao amor, à fidelidade e aos cuidados que se deve ter, dificilmente vai dar certo. Pode-se dizer por aí que nós vivemos um novo tempo, que o conceito de família hoje não é o mesmo, que a Bíblia pode estar ultrapassada, pode dizer o que quiser. O fato é que uma família sólida, para que se torne sólida e tenha a sua vida prolongada, ela vai precisar obedecer aos princípios e aos textos prescritos mesmo é, de forma categórica da palavra de Deus. Hoje nós vamos começar falando sobre o relacionamento de pais e filhos, de forma um pouco panorâmica, mas também vou pegar alguns dados históricos, vou falar sobre questões estatísticas, pesquisas, para que a gente possa ver que tipo de sociedade, né, em que tipo de sociedade nós estamos vivendo, quais são os reflexos do comportamento da nossa sociedade e no final nós vamos tentar entender o nosso papel. Por quê? Porque nós vamos começar lendo um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 1 ao 4, que diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou ler novamente o último verso. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A carta aos Efésios foi escrita, sem dúvida, pelo apóstolo Paulo no momento que ele estava vivendo momentos mais difíceis da sua vida. Ele estava com a sua liberdade privada, estava preso, e mesmo preso ele estava preocupado com a situação da igreja de Éfeso. Essa igreja foi plantada debaixo de muita dificuldade, um lugar muito difícil. Éfeso foi uma cidade que deu trabalho para o apóstolo Paulo por causa da cultura idólatra, né? Adoravam muito a deusa Diana, e Diana era um objeto também de lucro para muitas pessoas, mas só que a adoração a Diana ela tinha muitas implicações, e não apenas implicações religiosas, né? Também muito envolvimento com feitiçaria e questões também familiares. Essa igreja ela vivia debaixo de uma sociedade que era regida pela cultura romana. E pouca gente conhece a cultura romana, né? Principalmente quando nós lemos a Bíblia, a tendência é nós observarmos mais o perfil da sociedade hebraica, que mesmo no Novo Testamento, né, tendo sido os textos do Novo Testamento escritos em grego, nós sabemos que eles são totalmente permeados da cultura hebraica, mas eles estavam também inseridos na cultura romana. Então há três sociedades, pelo menos, que nós precisamos conhecer um pouco sobre as suas culturas, né? A hebraica, a grega
e a romana. E a romana, então, era muito forte nessa questão cultural e eles impunham mesmo os seus valores, as suas religiosidades, eles impunham a sua cultura naquela sociedade. Éfeso foi uma igreja que foi criada debaixo de uma cultura fortíssima e muito interessante que criou muitas dificuldades para a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo naquele lugar. Então, para que você tenha uma noção, e nós vamos pensar aqui o capítulo 6 dessa carta, que vai tratar do relacionamento dos pais aos filhos, esse vai ser o nosso assunto de hoje, né? Para você ter uma ideia, eu vou mostrar para você, vou ler para você aqui um trecho de uma carta do século I antes de Cristo, né? Quase quando Jesus já estava para vir, né? Um século, aliás, antes de Jesus nascer, isso para fins históricos é muito pouco tempo, né? De um homem chamado Hilarion, que escreve a sua mulher que estava grávida, né? Já tinha 2 filhos, e escreve para sua mulher que ainda estava grávida, o nome dela era Alice, de Alexandria, onde ele tinha viajado. E ele escreve sobre questões domésticas. Ele diz assim, ó, Hilário, a Alice, sua mulher, as mais cordiais saudações, e aos meus queridos Bero e Apolinário, que eram os seus filhos. Tem que saber que ainda estamos em Alexandria. Não se preocupe se os outros retornaram enquanto eu continuo em Alexandria. Peço-lhe e suplico que tenha cuidado do filho pequeno. Olha que interessante, ele tem uma preocupação a mais com o filho pequeno em detrimento do filho mais velho, coisa que na cultura hebraica já seria diferente, né? E ele diz, logo que receber o pagamento, te enviarei isso. Não dá para dizer se isso a que ele se refere é isso a carta ou isso o pagamento, mas é dessa forma que está escrito. Se tiver um menino, sorte para você. Deixa-o viver enquanto seja varão. Se for mulher, arroja, ou seja, descarte-a. Você recomendou a Afrodísia que me dissesse, não me esqueças. Como posso te esquecer? Peço-lhe, portanto, que não se preocupe. Então aqui a carta de um homem que parece ter um amor muito grande pela sua esposa, estava em viagem a trabalho, muito possivelmente era algum militar, né, que estava a serviço em Alexandria, e ele envia a carta para sua esposa dizendo que ele não ia esquecê-la, para ela tomar cuidado com o filho pequeno e observar o filho que estava para nascer. E se fosse um menino, né, obviamente naquele tempo não havia ultrassonografia para saber se era menino ou menina, então se fosse um menino, deixe-o viver. Entretanto, se fosse uma menina, ele fala para descartar, ele fala para jogar fora aquela criança. Isso acontece porque aquela sociedade tem algumas características, né, conforme já foi falado aqui, e nós vamos abordá-la com um pouco mais de minuciosidade mais à frente. Então, considerações preliminares. A fé cristã fez muito pela mulher e fez muito mais pelos filhos. Sempre será verdade em qualquer civilização que ninguém pode menos do que amar aos seus filhos. Mas também é verdade que nas civilizações pré-cristãs e pagãs pode existir uma dureza e uma crueldade impossíveis, numa cultura em que os princípios cristãos alcançaram a supremacia. Na civilização romana, da época de Paulo, havia certas características que faziam perigosa a vida de uma criança. Ou seja, uma criança nascia, não sabia se iria chegar à fase adulta. E a primeira das características que trazia esse perigo para a vida de uma criança era o que o direito romano vai chamar de pátrio poder. Isso também está no nosso Código Civil. O pátrio poder era o poder romano que constituía o poder do pai sobre a família. Na realidade, naquele tempo, o pátrio poder ele atribuía ao pai o poder absoluto. Ele diz aqui, olha, podia vender os seus filhos como escravos, fazê-los trabalhar em seus campos até em cadeias, podia dispor da lei ao seu desejo, porque essa estava nas suas mãos, castigar como lhes agradasse, até ao extremo de infligir pena de morte. Além disso, o poder do pai romano era vitalício e durava durante toda a vida dos filhos.
Um filho romano jamais chegava à maioridade, mesmo quando tivesse crescido. Se viesse a ser o magistrado da cidade, ou se fosse coroado pelo Estado com honras merecidas, sempre estaria submetido ao poder absoluto do pai. Veja que interessante, né? Hoje, na nossa sociedade, nós, aos 18 anos, somos civilmente capazes e responsáveis também penalmente pelos nossos atos. Na sociedade romana do tempo de Paulo, do tempo dos Efésios, não era assim. O poder do pai sobre os seus filhos era absoluto e enquanto o pai fosse vivo. Ou seja, ele tinha direito de vida e morte sobre todos os seus filhos, o que a igreja contribuiu com a carta de Paulo, né, quando Paulo vai orientar aos pais a não provocar a ira nos seus filhos. Ele vai estar trazendo justamente uma cultura diferente, né? O comportamento da igreja em relação ao pátrio poder precisava ser diferente daquilo que ensinava a cultura romana. O pai crente não tinha o direito sobre a vida do seu filho. Quem o tem é Deus, né? Uma segunda característica era o costume do abandono, né? E o texto vai dizer assim, ó, existia o costume de abandonar a criança. Quando nascia uma criança, era colocada aos pés do pai, né? Aos pés do pai. Se esse lhe inclinasse e o levantasse, significava que o reconhecia e o queria. Se desse meia volta e saísse, significava que se negava a reconhecê-lo e a criança poderia ser literalmente descartada, pois nunca seria um membro daquela família. Ou seja, o momento crucial da vida de uma criança era quando o seu pai iria conhecê-la. Se o pai olhasse para aquela criança e gostasse dela, se achasse que parecido com ele, parecido com a avó, de alguma forma agradasse os olhos daquele pai, aquela criança poderia ser aceita e iria ser agregada à sua família. Se o pai rejeitasse, e essa atitude era observada por todos, né, a postura do pai era um direito dele, direito romano, então aquela criança estava fadada até mesmo à morte, mas qualquer coisa menos fazer parte daquela família. E todo mundo respeitava isso, ninguém se posicionava, ninguém tomava atitude nenhuma, até que a igreja veio trazer uma nova proposta. E a terceira característica era o costume de abandonar, né? O texto vai dizer assim, ó, esse modelo de família, onde os pais amam e protegem os filhos da sociedade do Império Romano, não havia. Isso foi uma contribuição da igreja para a transformação da sua sociedade contemporânea, né? A criança doente ou disforme. O que acontecia? E era a terceira característica. A civilização antiga era desumana com respeito à criança doente ou disforme. Sêneca escreve como se fosse o mais comum do mundo, como efetivamente era. Ele escreve o seguinte, esse filósofo foi chamado Sêneca: sacrificamos um boi impetuoso, estrangulamos um cão raivoso, afundamos a faca no gado doente para que não contagie os outros, afogamos as crianças que nascem fracas e disformes. Uma criança doentia e disforme tinha pouca esperança de sobreviver. Então, é nesse contexto que Paulo escreve nessas circunstâncias aos Efésios, né? Era uma igreja que vivia, que convivia com esse tipo de cultura e tinha, portanto, a missão de transformar aquela nação a partir do momento que o evangelho passou a fazer parte da sua vida. Na realidade, as transformações que a igreja provoca na sua sociedade é a partir de si mesma. A igreja não entra num determinado local, numa comunidade, para transformar aquela comunidade, mas ela mostra a sua transformação causada pelo evangelho. E aí, influenciando assim aquela comunidade onde ela vai estar inserida, ela vai então transformar aquela sociedade. E nos nossos dias, como é que é o relacionamento dos pais com os filhos e quais são os reflexos da nossa sociedade? Aí eu busquei aqui algumas pesquisas de censo até 2020, do site do Senado e da revista Consultor Jurídico, para a gente ter uma noção
do reflexo de como os pais e filhos se relacionam na nossa cultura, na nossa geração, né? Sabemos que temos que ter os mesmos valores da carta aos Efésios, mesmo que sendo aplicada à nossa cultura. Hoje você não tem um pai que tem poder de vida e morte sobre seu filho, né? Hoje você tem você tem um filho que tem direitos, você tem pais que têm direitos. Você tem direito ao Estatuto da Criança, do Adolescente, né? O ECA. Temos também o Estatuto do Idoso para evitar que os pais, na sua velhice, sejam maltratados, né, pelos filhos. Mas mesmo assim, até o mês de maio de 2020, nós tínhamos aproximadamente 34 mil crianças abandonadas em abrigos, aguardando adoção. Isso em abrigos, porque nas ruas era aproximadamente 70 mil, quase o dobro. Quando se passa para os idosos que vivem em abrigos até 2020 eram aproximadamente quase 84 mil, 83.870 idosos vivendo em abrigos. E em situação de rua, 4 milhões. E quando nós olhamos para esses dados, nós nos perguntamos, será que esses filhos que foram abandonados em abrigo não tiveram pais? Claro que cada caso, né, precisa ser analisado individualmente. Mas será que todos eles têm as mesmas causas? Não. A resposta é: o abandono é o principal fator causador desses números. Será que esses pais não criaram bem seus filhos e por isso foram abandonados? Essas perguntas nunca vão ser respondidas. Pelo menos não por nós. Nós nunca vamos ter resposta para essas perguntas. Fato é, se a sociedade vivesse da forma que a Bíblia orienta, os pais não iriam provocar ira, o ódio nos seus filhos, e os filhos honrariam seus pais. Quando a Bíblia vai dizer honra teu pai e tua mãe, essa honra significa muito mais do que obediência, porque naquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, não havia previdência, não havia aposentadoria. Então, o que assegurava o sustento dos idosos era o fato de ter filhos. E os filhos, para honrar os seus pais, eles os sustentavam na sua velhice. Então fica aqui algumas perguntas para nós encerrarmos. Qual é a contribuição da igreja para a sociedade nos nossos dias? Onde nós, pais, passaremos a nossa velhice? Que legados nós, pais, temos deixado para os nossos filhos e para aqueles que já são avós, para os netos? Que legado? Quais pais, que tipo de pais serão os nossos filhos? Que tipo de pais serão os nossos netos? Que tipo de filhos serão para nós os nossos filhos? Que tipo de filhos serão para os nossos filhos os nossos netos? Essas perguntas sem resposta, essas perguntas que nós não conhecemos a resposta, porque a resposta vai estar no futuro, talvez até um futuro mais próximo do que se imagina, mas elas vão refletir exatamente a consequência do estilo de vida que nós, enquanto famílias, enquanto igrejas, adotarmos para viver. Se nós vivermos como o modelo bíblico de igreja, certamente não haverá desamparo, não haverá abandono. Mas se nós escolhermos viver como a sociedade de hoje tem nos abandonado, esses números tendem a aumentar. Que Deus nos ajude e nos sustente para que nós possamos, da mesma forma que a igreja de Éfeso naquele tempo influenciou a sua sociedade, a nossa igreja possa influenciar a nossa nos nossos dias. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.